Lendas do folclore brasileiro, Saci Pererê. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje iniciaremos mais uma série de vídeos, desta vez falando sobre as lendas do folclore brasileiro. E a primeira lenda é a do Saci Pererê. Vamos para o vídeo. O Saci Pererê é uma das figuras mais icônicas e enigmáticas do folclore brasileiro, conhecido como uma entidade travessa e inteligente, de uma perna só, que causa confusões nas matas e nas fazendas. Ele representa uma mistura de heranças culturais indígenas, africanas e portuguesas, que ao longo dos séculos, formaram a rica mitologia popular do Brasil. O Saci é comumente descrito como um menino negro, de gorro vermelho e cachimbo, dotado de poderes mágicos, que utiliza para pregar peças e despistar aqueles que tentam capturá-lo. Ele personifica o espírito brincalhão e desafiador que desafia as normas e provoca tanto o riso quanto a tensão entre os que ousam cruzar seu caminho. A lenda do Saci tem origem controversa e complexa. Acredita-se que a figura do Saci tenha começado com os indígenas do Brasil, que o viam como um espírito das florestas, com grande habilidade para enganar caçadores e intrusos. A chegada dos africanos escravizados trouxe novos elementos ao mito: o gorro vermelho, o cachimbo e a cor da pele, transformando-o no Saci que conhecemos. Já a tradição portuguesa incorporou o conceito de uma figura astuta e travessa, semelhante aos trasgos da Península Ibérica, adaptando essas características ao Novo Mundo. O mito se consolidou e se popularizou entre o final do século XIX e o início do XX, especialmente com o trabalho do escritor Monteiro Lobato, que incluiu o Saci em suas histórias, e contribuiu para solidificar sua presença no imaginário popular. Em O Saci 1921, Lobato deu ao personagem uma personalidade irreverente, mas também o humanizou, mostrando-o como uma criatura capaz de simpatia e amizade, apesar de sua natureza travessa. Desde então, o Saci se tornou um símbolo da cultura brasileira, e uma representação das forças indomáveis da natureza e da astúcia do povo. O Saci é facilmente reconhecível por sua aparência única. Ele usa um gorro vermelho, que lhe confere poderes mágicos, e um cachimbo. É notório por ter apenas uma perna, mas mesmo assim é incrivelmente ágil e veloz, podendo saltar grandes distâncias e se mover rapidamente entre as árvores. Essa característica lhe dá um ar de mistério, pois ele é capaz de desaparecer e aparecer em locais diferentes em um piscar de olhos, dificultando que seja capturado. O gorro vermelho é um de seus itens mais importantes, e pode ser visto como a fonte de seus poderes. Ele tem o dom de desaparecer, transformar-se em redemoinho, e causar pequenos fenômenos naturais, como fortes rajadas de vento. Além disso, ele é capaz de manipular objetos à distância, e enganar as pessoas com truques e ilusões. Muitas vezes, o Saci é associado aos redemoinhos de vento, que seriam suas manifestações, quando ele decide se movimentar rapidamente, ou viajar de um lugar para outro. O Saci é uma figura de traquinagem e esperteza, mas suas brincadeiras raramente têm a intenção de causar mal. Ele gosta de pregar peças nos viajantes, nos trabalhadores das fazendas e nos animais. Entre suas travessuras mais comuns, está a prática de esconder objetos, soltar o gado das cercas, atrapalhar a ordenha das vacas, e fazer tranças nas crinas dos cavalos, deixando todos confusos. Ele é mestre em criar pequenas confusões que irritam e divertem ao mesmo tempo. Por outro lado, ele também pode agir como uma figura protetora, especialmente das florestas. Há histórias em que o Saci pune aqueles que desrespeitam a natureza, como caçadores que matam indiscriminadamente ou lenhadores que derrubam árvores sem necessidade. Ele pode assustar essas pessoas, fazendo-as perder-se na mata, ou provocando acidentes leves, para lembrá-las de respeitar o ambiente. Apesar de sua natureza escorregadia, existe uma maneira tradicional de capturar o Saci: uma peneira. A lenda diz que, ao encontrar um redemoinho, deve-se usar uma peneira para pegar o Saci e prendê-lo em uma garrafa com uma cruz marcada na tampa, o que o impede de escapar. Essa prática é uma tradição folclórica que simboliza a tentativa de controlar ou domar o indomável, mas mesmo aprisionado, o Saci não perde seu ar de mistério e sua capacidade de se livrar das armadilhas.
No entanto, não é qualquer pessoa que ousa prendê-lo, pois há sempre o temor de sua vingança. Após ser libertado, ele costuma redobrar as travessuras contra aquele que tentou aprisioná-lo, tornando-se uma figura de respeito e cautela entre os que convivem com suas histórias. O Saci representa muito mais do que um ser travesso. Ele é o símbolo da resiliência e da resistência das culturas que formaram o Brasil. Em sua figura se encontram elementos indígenas, africanos e europeus, unindo-os em uma entidade única que espelha a diversidade do país. Ele também representa o lado subversivo do folclore, uma figura que desafia a autoridade e ri da seriedade, ao mesmo tempo em que transmite valores de respeito pela natureza e pelos costumes locais. A lenda do Saci é celebrada oficialmente no Brasil no dia 31 de outubro, o Dia do Saci, uma data criada como alternativa ao Halloween e voltada para a valorização das tradições folclóricas nacionais. Esse dia é uma tentativa de preservar e valorizar o folclore brasileiro, incentivando as novas gerações a conhecer e respeitar a rica herança cultural do país. Com o tempo, o Saci transcendeu o folclore e passou a integrar diversas expressões da cultura brasileira, como literatura, música, cinema e artes visuais. Monteiro Lobato é amplamente reconhecido por popularizar o personagem em suas histórias de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde o Saci aparece como um aliado dos protagonistas, ao mesmo tempo brincalhão e cheio de sabedoria popular. Desde então, o Saci apareceu em várias adaptações, livros infantis, animações e quadrinhos, sendo sempre representado como uma figura amigável e protetora, mas também travessa. Ele também se tornou um emblema de resistência cultural. Grupos de preservação do folclore brasileiro promovem o Saci como um símbolo da identidade brasileira, defendendo o valor das histórias e mitos locais, frente à globalização e à perda de tradições. O Saci representa, assim, não apenas a identidade do interior do Brasil, mas também o espírito indomável e o bom humor que fazem parte da cultura popular do país. O Saci Pererê é uma das mais ricas e complexas figuras do folclore brasileiro. Ele simboliza a mistura de culturas, a natureza e o senso de humor que formam a identidade nacional. Como um ser das florestas e das fazendas, ele é ao mesmo tempo brincalhão e protetor, ensinando lições sobre respeito ao meio ambiente e sobre a leveza que o folclore pode trazer à vida cotidiana. Sua figura perdura através dos séculos, resistindo ao tempo e conquistando sempre novas gerações, mostrando que o mito do Saci é uma parte essencial da alma brasileira. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.